E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Quero trazer para você hoje 3 fundos imobiliários que estão custando menos de R$10 para você ficar de olho. Todos esses fundos estão descontados, eu vou passar por alguns indicativos básicos no relatório gerencial e lembrando, para ter uma análise mais completa, faça uma leitura mais detalhada do relatório gerencial. Para você que é novo ou nova por aqui, já peço a você se inscreva no canal. O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é o XPSF11. O valor da sua cotação está em R$ 7,42. Ele vem com um dividend yield de 12,13% nos últimos 12 meses. Como eu falei, esse fundo está com desconto, ele está com um PVP em 0,93, uma liquidez diária de 673.043, uma valorização nos últimos 12 meses de 17,89%. Algumas informações. Ele é um fundo de fundos, ele tem uma gestão ativa, o valor patrimonial 343,82 milhões, o último rendimento foi 0,08 centavos por cota, o valor patrimonial por cota desse fundo R$ 7,94, o número de cotistas 39.346 e ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido mínimo de R$ 25 mil mensais. O XPSF11 em seus dividendos ele tem um dividend yield médio em 5 anos de 32,93% e o dividend yield atual de 12,13%. Em seu relatório gerencial, a alocação da carteira e exposição em fundos imobiliários, 78,3% em fundos imobiliários, 18,4% em CRIs e ele tem um caixa de 3,3%. E logo nessa parte você consegue ver a exposição em cada um desses fundos. Tese, classe de fundos e meios de alocação. Alocação por tese, renda 78,3%, ganho de capital 18,4%, caixa 3,3%. Alocação por classe de fundos imobiliários 32,7 CRI, 16,4 escritório, logístico 13,7, desenvolvimento 6%, renda urbana 4,7%, shopping 2,6%, híbrido 1,8% e multifamily 0,3%. Conforme a gente pode observar, esse fundo imobiliário ele tem uma diversificação bem interessante em sua carteira. Então cabe a você dar uma estudada se esse fundo cabe na sua carteira ou não. E vamos para o próximo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário, o BLMR11, o valor da sua cotação R$ 6,96. Ele vem com um dividend yield também interessante de 12,45% nos últimos 12 meses. Ele está com desconto, o seu PVP está em 0,94, ele tem uma liquidez diária de 425.089, uma valorização nos últimos 12 meses de 3,95%. As informações sobre esse fundo, ele é um fundo de fundos, ele tem uma gestão ativa, o valor patrimonial de 186,15 milhões. O último rendimento pago foi 0,07 centavos por cota. O valor patrimonial por cota, o preço justo desse fundo seria R$ 7,29. Ele tem 18.378 cotistas e uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido mínimo de R$ 15 mil mensais. E o segmento é títulos e valores mobiliários. Ele vem com um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 19,02% e um dividend yield atual de 12,45%, e é mais um fundo que a gente consegue observar uma certa assimetria em relação ao pagamento de seus dividendos. Em seu portfólio, a classe de ativos, fundos imobiliários líquidos 10%, CRI 4%, ações 1%, títulos públicos 3%, fundos imobiliários líquidos 82%. Nessa parte gráfica, breaking down por ativos, você consegue observar também a exposição em cada um desses fundos imobiliários que esse fundo investe. Portfólio de fundos imobiliários, a composição da carteira, concentração por setor, recebíveis 33%, lajes 15%, renda urbana 4%, outros 10%, varejo 2% e logístico 36%. E vamos agora para o último fundo imobiliário, é o ARRI11. O valor da sua cotação R$ 8,75. Ele vem com dividend yield dos últimos 12 meses de 16,36%. Esse fundo também está com desconto, 0,98 o seu PVP.
uma liquidez diária de 298,91 mil, uma valorização nos últimos 12 meses de 7,37%. As informações sobre o ARRI11, ele é um fundo de papel, ele tem uma gestão ativa, valor patrimonial 116,06 milhões, o último rendimento pago 0,11 centavos por cota, um valor patrimonial por cota de R$ 8,89, o número de cotistas 22.857 e ele tem uma taxa de administração de 0,14% ao ano. O seu segmento, títulos e valores mobiliários. Em seus dividendos, ele tem uma média nos últimos 5 anos de 17,57%, um dividend yield atual de 16,36%. Em sua parte gráfica, a gente observa que tem uma oscilação em relação ao pagamento de seus proventos, que é uma das coisas características dos fundos imobiliários tipo de papel. Portfólio por classe de ativo, fundos imobiliários 6,14%, ele tem um caixa de 0,36% e CRIs 93,50%. Distribuição geográfica das operações do fundo, então nessa parte você tem acesso a essa distribuição em que mostra um gráfico com a porcentagem de cada um dos estados. Em seu gráfico comparativo de retorno, se a gente for observar em relação ao CDI, ao IPCA, o fundo imobiliário cota mais dividendos, ele saiu à frente dessas duas métricas, do IPCA e do CDI, em relação a novembro de 2019 a março de 2023. Conforme vocês podem observar, esse fundo imobiliário ele vem com um dividend yield atrativo, um dividend yield mais alto. Mas lembrando que você não olha um fundo somente pelo dividend yield, e a gente pode ver que os 3 fundos imobiliários eles estão com desconto, são fundos que têm um preço muito bom, são aqueles fundos base 10 que custam ali até R$10, estão com um desconto atrativo e são fundos imobiliários para você ficar de olho se cabem na sua carteira ou não. Muito obrigado a todos vocês, eu espero ter te ajudado de alguma forma hoje com seus estudos.